Eu peço a você que curta, comente e compartilhe, e a gente começa falando do Noticiário Nacional. Minutos atrás, então, vem a informação de que a Polícia Federal sugerirá o indiciamento de Bolsonaro. O relatório vai para o STF e são outras 36 pessoas também. Eu começo lendo com vocês a nota da Polícia Federal, vamos lá. Então, a gente tem ela aqui ao meu lado, temos as imagens, perfeito. Polícia Federal conclui investigação que apurou o golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Relatório final foi encaminhado ao STF com um indiciamento de 37 integrantes da organização criminosa, diz ser uma organização criminosa. Eu leio a nota com vocês, ela é curta e vai ajudar a gente a embasar o resto dos desdobramentos. Então, Brasília, Distrito Federal. A Polícia Federal encerrou nesta quinta-feira, dia 21 de novembro, investigação que apurou a existência de uma organização criminosa que atuou de forma coordenada em 2022 na tentativa de manutenção do então presidente da República no poder. O relatório final foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal com o indiciamento de 37 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. As provas foram obtidas por meio de diversas diligências policiais realizadas ao longo de quase 2 anos, com base em quebra de sigilos telemáticos, telefônico, bancário, fiscal, colaboração premiada, buscas e apreensões, entre outras medidas devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário. As investigações apontaram que os investigados se estruturam por meio de divisão de tarefas, o que permitiu a individualização das condutas e a constatação da existência dos seguintes grupos. Então, listam-se 6 grupos, tudo isso é da nota da Polícia Federal. Vamos lá, quais são os grupos listados, aspas agora novamente. Núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. B. Núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado. C. Núcleo jurídico. D. Núcleo operacional de apoio às ações golpistas. E núcleo de inteligência paralela, F, núcleo operacional para o cumprimento de medidas coercitivas. Com a entrega do relatório, a Polícia Federal encerra as investigações referentes às tentativas de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Coordenação Geral de Comunicação Social da Polícia Federal. Então, essa é a nota que vem a partir da Polícia Federal. A coisa não foge tanto do que já era esperado, a gente vê mesmo pelas publicações que vinham na esteira das investigações recentes nas redes sociais. Eu passei pelas redes, nossa equipe passou pelas redes das pessoas que foram listadas nesse indiciamento. A gente tem aqui alguns dos tweets de horas antes, então não necessariamente relacionados a este, mas dá uma noção do clima no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem aqui uma publicação do Fábio Weingarten, do entorno do presidente, claro, uma figura que foi proeminente durante as eleições de 2022, que disse: o tal relatório da PF que em tese ninguém viu, ops, alguém já viu. Vazamentos seletivos, ninguém tem poder absoluto todo o tempo. Ninguém acerta todo o tempo. A vida vira de ponta cabeça tal qual uma ampulheta. Ele publicou isso quando começavam a sair os relatos já cerca de 2 horas antes da nota da Polícia Federal na imprensa de quem seriam os indiciados. A gente tem também aqui outro tweet dele, esse de ontem à noite, falando: como tem gente falando em golpe, faz uma sátira com o I, se o presidente Jair Bolsonaro nomeou antecipadamente os comandantes de forças indicados e solicitados pelo governo Lula. É patético, Bolsonaro nomeia comandante do exército escolhido por Lula. E aí, esse é o nome da matéria que ficou copiado e colado. A gente também teve uma aparente acusação do filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, publicando uma sátira, um meme, e disse que a Polícia Federal estaria tentando encaixar uma peça que não cabe ao encaixar o presidente e um suposto golpe de Estado. A gente tem a reportagem do Poder 360 trazendo 35, isso é uma reportagem que já vem antecipada, foram Bolsonaro e mais 30... aí está então, são os 37, Bolsonaro, Braga Neto, e mais 35 por tentativa de golpe de Estado. A gente passa por alguns dos nomes mais relevantes na lista, que incluem o Almir Garnier Santos, claro, figura do alto escalão do Exército, o deputado federal, Ramagem, delegado Ramagem. A gente tem agora deputado federal, à época delegado, participou da inteligência durante o governo Bolsonaro. A gente tem ainda o Felipe Martins, o argentino Fernando Serimedo, aquele argentino que fez toda aquela investigação, deu o parecer dele a respeito de questão eleitoral brasileira. O TSE considera que o que ele mostrou é falacioso, que não revela nenhuma vulnerabilidade, não revela problemas do processo eleitoral brasileiro. A gente tem, claro, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e ainda o Mauro Cid. De forma curiosa, a gente tem, aparentemente, o jornalista Paulo Figueiredo, radicado nos Estados Unidos, na época ele comentava na Jovem Pan, ele também reagiu nas suas redes falando: acabei de ver nos jornais que meu nome consta na lista dos indiciados pela Polícia Federal, sinto-me honrado, aguardo ansiosamente
os próximos acontecimentos. A gente ainda aguarda para ver a íntegra da decisão e os detalhes sobre como se dão esses indiciamentos, mas recapitulando, vem ao longo da esteira da suposta revelação de que pessoas teriam tentado, 4 pessoas teriam se organizado para matar uma série de figuras relevantes da República, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Suprema Corte Alexandre de Moraes. Claro, isso é uma das revelações que veio ao longo dessa semana, nos últimos dias. Enquanto isso, existe um debate contundente a respeito de, claro, o impacto político disso e como é condenável, em termos genéricos, uma tentativa de assassinar as autoridades, quaisquer que sejam, e também um debate a respeito da forma como os inquéritos foram conduzidos, como as investigações foram conduzidas e de eventuais abusos de autoridade. Para a gente fazer um exercício, eu passo com vocês por um dos lados do debate, o que a gente apura do que podem ser os crimes cogitados. Então, eventualmente poderiam ser, pelo que a gente apura, conspiração ou associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, quando 2 ou mais pessoas se associam para cometer crimes, mesmo que o ato principal ainda não tenha ocorrido. A pena seria reclusão de 1 a 3 anos, podendo ser agravada se a associação for armada ou envolva crimes graves. Outra das possibilidades, ato preparatório de crimes contra a segurança nacional, lei que pune quem realiza atos preparatórios que coloquem em risco a segurança nacional, como eventual conspiração para atentar contra o presidente da República, o vice-presidente ou ministros do STF. A pena pode variar de acordo com o crime planejado, mas a simples conspiração para certos atos contra a segurança nacional já seria criminalizada, ou ameaça, artigo 147 do Código Penal. Planejar ou conspirar para assassinar autoridades públicas pode ser interpretado como uma ameaça concreta, especialmente se os alvos forem notificados ou se houver evidências claras do risco, ainda crime de incitação ao crime, artigo 286 do Código Penal. São algumas das possibilidades, claro, também artigo 359, questão de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso é um dos lados do debate. Agora, existe, claro, também outra perspectiva a respeito do assunto, que apontam para irregularidades na forma como os inquéritos foram conduzidos, que vão desde jurisdição do Supremo Tribunal Federal para a condução da questão, até mesmo o fato de que um dos despachantes das investigações, das decisões a respeito do assunto, é o ministro Alexandre de Moraes, e que, por ser vítima do suposto crime, não poderia estar também envolvido, então, em despachos a respeito das investigações e de julgamentos a respeito do seu desdobramento. A gente ainda tem um contraponto que traz à tona a questão de que, in dúbio pro réu, na dúvida a coisa tende a respeito do réu, tende a favor do réu, e nos relatórios anteriores, enquanto a gente aguarda ainda a avaliação do inteiro teor dessa decisão, mas em questões anteriores, houve no relatório divulgado, por exemplo, no início da semana, uma série de menções a possivelmente, e não parecia haver a contundência de que os atos tinham a materialidade concreta daquilo que alegava-se na decisão, o que violaria o princípio de que, havendo dúvida, a coisa tende a favor do réu. Há ainda a questão da contaminação da árvore contaminada, não é? Aonde, uma vez que uma prova é obtida de forma indevida, por exemplo, com pesca probatória, uma coisa que foi acusada ao longo dos desdobramentos de várias investigações relacionadas, por exemplo, pela Lindor Araújo anteriormente, mas a tese da contaminação das provas de que, a partir da obtenção com Fishing Expedition, com pesca probatória, uma prática onde você, sem ter evidências contundentes o suficiente para isso, realiza busca e apreensão para, a posteriori, fazer então as evidências necessárias. Isso é uma prática que é ilegal no Brasil, chama-se pesca probatória, ou em inglês o termo que é mais comum ao se discutir o direito, Fishing Expedition. Então é outra das questões prementes que pesam a respeito do assunto. Com a crescente politização do judiciário brasileiro, um tópico que deixa de ser opinativo e se torna mesmo premente no noticiário nacional, claro, isso também deve ter implicações políticas e vem em meio, logo após a eleição de Donald Trump, com vitórias também na Câmara e no Senado republicanas nos Estados Unidos, e isso traz um entremeio de política externa. Veja-se que o atual indicado de Donald Trump para o Departamento de Estado, as Relações Exteriores dos Estados Unidos, é Marco Rubio, uma pessoa que descende de sobreviventes do comunismo cubano e anteriormente esteve entre os parlamentares americanos que deram atenção especial ao Brasil, mesmo a possibilidade de cancelamento de vistos dos ministros da Suprema Corte. Uma das análises possíveis é que as duas coisas possam estar conectadas e possa haver uma instrumentalização política do judiciário no assunto. Outra, claro,
é da possibilidade de um grave atentado contra autoridades da República e que isso deve ser apurado e tratado da forma cabível. Trago então o que acredito que são os dois lados do debate a vocês e a gente continua acompanhando os próximos desdobramentos ao longo dos próximos dias aqui na nossa programação. Vou fazer um esforço para que a gente traga mais especialistas para ajudar a gente, eu e vocês, a embasar esse debate e ter à nossa disposição as informações a respeito da legalidade de eventuais prisões dessas pessoas e que a gente possa também passar um pente fino nas decisões e entender a respeito de pesca probatória e outras irregularidades na condução dos processos, certo?